Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui o fenômeno óptico da refração. Que seja a refração, tá? Fenômeno óptico no qual a luz consegue atravessar meios distintos, meios diferentes. A luz consegue passar de um meio para o outro. Do ar para a água, do ar passar para o vidro, do vidro passar para o acrílico, do acrílico passar para a água, da água passar para o ar. Enfim, atravessar meios diferentes. Mas o que faz com que a luz consiga passar de um meio 1 para o meio 2? E ao passar de um meio 1 para o meio 2, o que acontece? O ar e a água têm o mesmo comportamento ou oferece para a luz a mesma resistência? A água não é mais densa e sendo mais densa não tem mais moléculas ali e isso será que não interfere no caminho da luz, mesmo sendo a luz uma onda? Ora, então o que acontece? Temos aqui o raio incidente. Esse raio de luz incidente toca o que a gente chama de superfície de separação, que é, por exemplo, ar e água. Existe uma superfície de separação, que é a superfície da água. Então, ar e água, então, dois meios diferentes. Quando a luz passar do ar para a água, será que vai acontecer alguma coisa, Será que o comportamento vai ser o mesmo? Será que vai mudar alguma coisa para a luz? Então, o que a gente vai, nesse primeiro momento, entender é que a luz, ao passar de um meio para o outro, cada meio apresenta uma qualidade, uma característica à passagem da luz. Essa característica a gente chama de índice de refração. Perfeito? Então, o chamado índice de refração. Mas o que vem a ser o índice de refração? É a qualidade do meio. Eu vou identificar com a letra N e representa a qualidade do meio. Como que esse meio é? É um meio de boa qualidade, de má qualidade, mas o termo má qualidade não é perfeito. É um meio que facilita a passagem da luz ou um meio que dificulta a passagem da luz. Então o índice de refração é isso, é a dificuldade que o meio oferece à passagem da luz. Quanto mais denso, maior vai ser o índice de refração. Só que a gente vai ter um cuidado aqui. Densidade é um conceito que está relacionado com a matéria, certo? Quanto mais denso, quer dizer que mais matéria no mesmo espaço. Mas luz é energia. Então eu não vou usar densidade, eu vou usar o termo chamado índice de refração. Mas eu posso fazer uma analogia. Se o meio é mais denso, ele então vai ter um maior índice de refração. Se o meio é menos denso, vai ter um menor índice de refração. E se for o vácuo, então o meio com menor índice de refração possível ali. Tá ok? Essa é a ideia, essa analogia. Mas como é que eu vou fazer essa ideia? Como é que eu vou criar essa ideia para vocês? O índice de refração, ele vai medir então a qualidade do meio. Essa qualidade eu vou medir como? Tendo o maior valor possível para a velocidade da luz, que é C. Então, C. Vou compará-lo com a velocidade da luz no meio, V. E assim eu crio uma característica para o meio, comparando a velocidade máxima com a velocidade da luz no meio. Perfeito. Isso aqui eu vou chamar então de índice de refração, E índice de refração absoluto. Absoluto. Esse índice de refração absoluto, então, é o índice de refração do meio específico. Quer dizer, se eu falar meio 1, N1C sobre a velocidade com que a luz se propaga no meio 1. Mas eu quero o índice de refração do meio 2. Então, C sobre V2, a velocidade com que a luz se propaga nesse meio. Perfeito? Legal? Ora, alguns detalhes aqui que cabe a gente comentar. Vamos lá. Se a velocidade da luz é medida em metros por segundo ou quilômetros por segundo, metros por segundo em cima, metros por segundo embaixo, vai acontecer a unidade corta. Então eu estou diante aqui de uma grandeza que é sem unidade, é adimensional. Adimensional. Perfeito? Olha, o que quer dizer adimensional? Não tem unidade. Adimensional. Não vai ter unidade de medida. Perfeito? Tá bom? Tem outras grandezas que são adimensionais?
Coeficiente de atrito, por exemplo, ele é adimensional, não tem uma unidade de medida, perfeito? Bom, pessoal, tá lá, índice de refração do meio 1, tá? Índice de refração do meio 2. Uma outra expressão que pode ser utilizada é refringência. Então, troca-se a expressão índice de refração por refringência. Então, isso aqui pode ser chamado de refringência. Perfeito? Então eu falo assim, ao invés de expressar-me como índice de refração do meio 1, posso dizer refringência do meio 1. Ao invés de falar índice de refração do meio 2, posso dizer refringência do meio 2. Meio menos refringente, meio mais refringente. Ou seja, índice de refração menor, índice de refração maior. Tá bom? Agora, outro detalhe que cabe a gente colocar aqui. Você está dividindo um valor maior por um valor menor. Quer dizer, o valor máximo pelo valor da velocidade da luz naquele meio. Tá, qualquer que seja o meio, a velocidade da luz vai ter um valor menor que o do vácuo. Então, esses valores, N1 e N2, ou ainda o índice de refração absoluto, ele vai ser sempre um valor maior ou no máximo igual a 1. Perfeito? É sempre um valor maior ou igual a 1. Quando é igual a 1? Igual a 1, N igual a 1, só acontece aonde? No vácuo, beleza? No vácuo, porque daí você fala assim, é C dividido pela velocidade da luz no vácuo, C sobre C, 1. E com boa aproximação para a realização dos exercícios, no ar. Tá? No vácuo e no ar. Na verdade, o índice de refração do ar é 1,0006. Mas como esse número é chatinho de trabalhar, então aproxima-se para 1 mesmo. Tá? Então, índice de refração igual a 1, vácuo e ar. Beleza? Sempre um número maior que 1. Agora, eu posso também trabalhar aqui com índice de refração relativo. Índice de refração, ao invés de absoluto, né, podemos utilizar aqui o índice de refração relativo. Agora, como é que seria o índice de refração relativo? O índice de refração relativo é, como o nome diz, relação entre índices. Então, quer dizer, seria, por exemplo, aqui, N1, 2. Índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Essa ordem ela é importante. Índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Então, ficaria aqui, ó, N1 dividido por N2. Ah, e se eu quisesse o N do meio 2 em relação ao meio 1? Então, N2 dividido por N1. Veja, a minha verbalização e a verbalização ali escriturada na prova, né? Determine o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Determine o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Tá? Então, 1 em relação a 2, 2 em relação a 1. Perfeito? Porém, olha que legal, você vai perceber comigo que se o N1 é isto aqui e o N2 é este aqui, posso substituir lá. Então, vamos lá. N1, C sobre V1. C dividido por V1. N2, C dividido por V2. Mantenho a primeira, inverto a segunda. Quando eu mantiver a primeira e inverter a segunda, vai ficar C sobre V1, que multiplica V2 sobre C. Corta-se o C. Cortou-se o C, ficou V2 sobre V1. Então, ora, podemos dizer aqui que N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. O mesmo raciocínio eu uso aqui embaixo? Sim, olha. N2 sobre N1. Então vai ficar C sobre V2 dividido por C sobre V1. N2, olha lá. C sobre V2. N1, C sobre V1. Mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, C sobre V2, mantenho a primeira.
E inverto a segunda, V1 sobre C. Cortou-se o C, né? C em cima, C embaixo, ficou V1 sobre V2. Novamente, olha lá, então eu posso colocar aqui que N2 sobre N1 é V1 sobre V2. Perfeito? Então aqui nós temos o índice de refração relativo entre o meio 1 e o 2, meio 2 e meio 1. Legal? Cabe ainda uma última observação, qual seja, né? De novo você vai perceber comigo que não tem unidade, ó. Não tem unidade, porque a velocidade sobre velocidade corta-se a unidade. Corta-se a unidade. Mas aqui você tem a possibilidade de ter índice de refração menor que 1. Então, o índice de refração relativo, ele pode, não quer dizer que vai sempre ser, mas ele pode ser menor que 1. Por que ele pode ser menor que 1? Porque você diz assim para mim, se esse aqui é maior que 1, se o N12, fazendo as contas, ficar um valor maior que 1, por exemplo, você fez as contas e deu 2 aqui. Aqui não é o inverso, então aqui vai ficar meio. Então o índice de refração relativo pode ser um valor menor que 1. Legal? Beleza? É isso aí, moçada. Então aqui nós temos a primeira parte sobre refração, que é calcular a qualidade do meio, o índice de refração do meio. Beleza? Até!